Eu sou Carol Andreoni. Se você está assistindo esse vídeo aqui, com certeza você assistiu o vídeo do propósito, né? Que vai ser um complemento do vídeo anterior e fala sobre a preparação do propósito. Então, sem mais delongas, hoje é assunto de Bíblia, tá? Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 17. Então, se não tiver a Bíblia aí, você acompanha pelo seu celular. Eu vou te explicar por que da preparação do seu propósito, que cada um foi chamado aqui, né? Então, se você ler a palavra, vai falar sobre a defesa do Estevão, né? Que ele está a ponto de ser apedrejado, mas ele vai falar sobre o que aconteceu com seus antepassados. Ele vai explicar sobre a fé, né, sobre a promessa que tinha daquele povo. Então, ele mesmo morrendo, ele vai reavivar a fé em outras pessoas que estão à sua volta. Lembra da promessa? Lembra da palavra? Então, no versículo 17, vai dizer assim, ó. Então, aproximou o tempo da promessa, até que se levantou outro rei que nada conhecia sobre José. Nada sabia da promessa que aquele povo tinha, da promessa que José tinha. Então, pessoas entram na nossa vida mal sabendo da promessa que Deus ele fez na nossa vida, né? Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou o nosso país ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Então, esse rei aqui, ele já sabia do plano, né? Satanás aqui, ele já sabia, então ele fez o quê? O rei falou assim, vamos pegar as crianças, vamos matar, e tá resolvido o problema. Todas as crianças que nascerem, se for homem, a gente mata. Aí aqui é a parte que eu quero ler para vocês. No versículo 20, que vai começar. Nesse tempo nasceu Moisés. Era muito formoso e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Quer dizer aqui, Deus, ele estabeleceu essa promessa porque tinha que vir um libertador, né? E o propósito de Moisés era esse, era libertar o povo. Então Moisés aqui, ele nasce com um propósito. E Deus, quando ele tem um propósito na sua vida, ele vai dando vestígios para você. Ele vai falando com você, fala assim, ó, é assim. Lembra que eu falei? É assim, que você é bom. Então, com 3 meses de idade, Moisés já estava fazendo o propósito dele. Com 3 meses de idade, com 3 meses de idade. Era o quê? Libertou a sua mãe. Então, que ele foi para casa de Faraó, da filha de Faraó. Vamos ler no 21. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Então, ela vendo que ele era muito bonito, muito formoso, sabendo que ele era hebreu, né? Ela podia pegar um egípcio, não, mas ela quis o quê? Um hebreu, porque Deus, ele tem, quando Deus ele tem uma promessa estabelecida, pode até o inimigo vir querer atrapalhar, que ele não vai atrapalhar, ele vai estar ajudando, não é verdade? Então aqui, no versículo 22, e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Então Moisés o quê? Ele teve treinamento numa maiores escola, porque o Egito, ele era rico, ele era estrategista. Então, a escola que Moisés ele estudava era boa, né? Ele teve uma ótima formação, e a palavra está falando que ele era rico em suas palavras. Então, Moisés, ele era entendido, né? E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Falou assim, não, deu o meu tempo, agora eu vou lá visitar o meu povo, né? Ele sabia que tinha um povo que era o povo hebreu. Aqui vai pegar, ó, o versículo 27. 27 não, 24. E vendo maltratado um deles, e ofendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Essa minha tradução tá diferente, mas a sua deve estar como se... Deixa eu ver aqui na minha Bíblia, que eu tô com... Então, tá na mesma versão. Então ele viu o quê? Ele viu o egípcio maltratando um dos irmãos dele, né? Que era
um dos hebreus, ele se enfureceu, ficou com raiva e matou um dos egípcios. Aqui que eu vou te falar. Olha a importância do você se conhecer, o equilíbrio emocional. Moisés, ele não tinha o equilíbrio emocional, não tinha controle das suas emoções. Então ele agiu o quê? Na impulsividade. Ele matou outra pessoa. Ele se enfureceu. Olha o problema que a gente tem aqui, ó. Quando a gente não sabe controlar nossas emoções. Aí aqui no versículo 25. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Então ele falou assim, ó, eu vou lá, vou libertar meu povo, vou libertar vocês, e vocês vão ser libertos. Só que o povo, ele não entendeu, ele achou que chegando lá o povo ia entender, que Deus chamou ele para uma libertação, mas aqui está dizendo que o povo, ele não entendeu, porque Moisés, ele estava querendo fazer do jeito dele. Eu vou lá fazer, eu vou libertar o povo, porque eu quero libertar, e não é desse jeito. Não é sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer, sobre o nosso vai lá e só e vai. Não, não é assim não. Tá? Então aqui ele deve ter tido uma frustração. Pô, vim aqui, eu vim libertar o meu povo, que está aqui cativo, que está aqui escravo, sofrendo, e eles não me reconhecem. Tá, no versículo 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo, homens, sois irmãos, porque vos gravais um ao outro? 27. O que ofendia ao seu próximo, repeliu, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Olha o que o povo falou. Quem é você? Que é autoridade sobre nós? Porque se é um príncipe ou juiz, sabe? Vou aqui falar como se estivesse tirando onda com a cara de Moisés. Você tá aqui por quê? Se você não é nada, né? Digamos assim. Queres tu matar-me como mataste o egípcio? Ainda falou assim, ó. Se vai matar a gente, né? Assim como você jogou na cara, sabe? O que Moisés fez, coisa do passado, né? Que muitos fazem isso. Ó, fulano foi assim, você se drogava, você era mentirosa, você se prostituía, você mentia. Então o inimigo, ele faz muitas vezes isso, né? Ele joga o nosso passado. Mas hoje a gente somos remidos, somos na graça do Senhor, né? O Senhor nos resgatou pela glória do Senhor. Aí aqui tá falando aqui no 28. Queres tu matar-me como ontem mataste os egípcios? Essa palavra fugia. Moisés esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Então Moisés o quê? Foi para a terra de Midian, né? E completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no Monte Sinai, numa chama de fogo no meio da sarça. Aí aqui ele foi para a terra de Midian, foi fugido para lá. Aí o que Deus começou a falar com ele, ó, apareceu aqui na sarça. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, aproximou-se para observar e foi dirigida a voz do Senhor, dizendo, olha o que o Senhor disse no versículo 32, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava nem olhar. E disse-lhe o Senhor, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa, né? Tira aí tudo que você viu do Egito, tira aí seus costumes, tira aí seu pralaveado, tira aí, porque o lugar que você está aqui é santo. Aqui Moisés, ele já tinha perdido a sua identidade, né? Olha aqui, ó. Falta de controlar suas emoções, agora falta de identidade. E Moisés não sabia nem quem ele era mais. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. Agora sim, Deus estava falando assim, ó, Moisés, eu vi, né, o clamor do meu povo. Eu vi a aflição do meu povo, eu vi o gemido do meu povo. Então, eu agora te chamei. Eita, Jesus. Eu agora vou te enviar. Então, a partir do momento que Moisés estava fazendo sozinho, querendo fazer sozinho, levantando a bandeira e falando assim, eu vou resgatar meus irmãos do Egito e vou tirá-los de lá, da escravidão, ele nada conseguiu. Ele conseguiu o quê? Fazer com que o povo virasse contra ele, falando que o povo mesmo, que ele ia matar o povo, né?
assim como ele tinha feito com o egípcio. Mas quando Deus começa a falar, está no controle, aí vai ser diferente. Aí Moisés ele volta lá e o povo já vê ele diferente. É isso que eu quero chegar aqui para falar para vocês, que o nosso propósito, Deus ele vai falando por etapas, né? E aqui Deus ele teve que falar com Moisés. Moisés foi sensível e Deus ele falou, que é na etapa 3, lembra que eu falei para vocês? Espiritualidade, vocês têm que orar, vocês têm que estar meditando na palavra, vocês têm que ter o discernimento de escutar a voz de Deus e estar na direção do Senhor. Porque a partir de quando Deus mandou Moisés aqui, ele se responsabilizou, né? O Senhor aqui, ele entrou no controle de tudo. E muitas vezes a gente quer fazer isso, né? Fazer com as nossas próprias forças, com o nosso próprio braço, com o nosso próprio entendimento e esquece de pedir a direção. Gente, a direção maior, aqui ó. Essa Bíblia é a palavra milenar que em todos os anos ela não, como posso dizer, ela é atualizada todos os dias. Entendeu? Que é uma palavra de ânimo, que é uma palavra de sabedoria, que é a palavra de que vai tirar, né, do fundo do poço, que vai te alegrar. É aqui, ó. É aqui. Aqui vai dar tudo que você quer saber. Vai te tirar da depressão, sabe? Vai te dar força. Então tá aqui, gente. Esse aqui é o segredo de você estar preparado. É ouvir a voz do Senhor. É ouvir a voz do Senhor e ir quando Ele mandar. Controlar as emoções, como foi dito aqui. Ter a sua própria identidade. Sua própria identidade diz muito sobre você. Você não está sendo cópia de ninguém. Às vezes muita gente faz isso porque a gente admira outras pessoas. Eu vou fazer o que a pessoa fulana está fazendo porque eu admiro muito ela. E como ela está dando certo, comigo vai dar, e não é assim. Não é. O que Deus tem com ela, tem com ela. O que Deus tem com você, tem com você. O que Deus tem com o fulano, tem com o fulano. E é assim. Por mais que você admire, você tem que entender o seu propósito. Tá certo, gente? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se você estiver gostando, fica por aqui.